Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, lendo o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, podemos perceber o Senhor nosso Deus ensinando tudo a Adão. Amém? Passando as instruções e os cuidados que ele deve tomar. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E conhecer as coisas no mundo está no coração do homem. Amém? No coração do homem e no coração da mulher. Temos esse prazer de querer conhecer todas as coisas. No capítulo 3, acontece a queda do homem. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Aqui, a serpente sagaz, amém? Ela entra em contato com a mulher. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, dizendo: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Amados de Deus, tudo começa com uma pergunta. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E como o ser humano é muito curioso, ele sempre quer aprender mais coisas. Mesmo que o pai ou a mãe tenha dito: filho, não vá a tal lugar. Filho, não saia com pessoas estranhas. Filho, sempre conte nós o que você quer fazer antes de fazer. Sempre pergunte aos seus pais se isso é bom ou se não é bom. Mas os filhos não ouvem essas instruções. Amém? E aqui é exatamente isto o que aconteceu. Eva começa a dizer o que Deus falou para ela. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Ela disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, ao dar atenção para as coisas de fora, abrimos uma brecha, surgindo curiosidade sobre o assunto. O que o Senhor nosso Deus estava ensinando a Adão e Eva era a base do conhecimento, a obediência. E a obediência é o princípio desta base, para que futuramente venhamos aprender a dominar as nossas vontades, ao invés de sermos dominados por elas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, tudo que Deus estava ensinando a Adão e Eva no início era criar uma base de obediência ao que ele estava ditando para eles. Lá no versículo 17, no capítulo 2, nosso Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então Deus estava criando uma base para Adão e Eva através da obediência. Enquanto a serpente estava dando o quê? Um atalho a Eva. Amém? Ela estava mostrando um atalho para Eva. A serpente diz assim, versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis:
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ali a serpente estava dando um atalho para Eva, amém? A ter um conhecimento antes do tempo devido. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, os filhos não querem que os pais sejam protetores em todo o tempo. Mas quando surge algo que eles não têm domínio, logo corre para os braços dos pais. E há outros filhos que tentam esconder seus erros, mas é descoberto. E a explicação se torna como acusação, pois ninguém quer carregar a culpa de suas próprias decisões. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, Adão se esconde junto com sua mulher. Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então aqui nós percebemos que a Eva errou, Adão também errou também. E agora que eles estavam em desobediência à palavra de Deus que foi dita lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, agora ele estava sentindo medo. Amém? Tive medo e me escondi. Então a culpa já estava trazendo medo no coração de Adão e Eva. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E aqui começa as acusações. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então aqui vemos uma explicação se tornando em acusação. Amém? Um acusando o outro. Qual foi o motivo deles ter errado? Mesmo sabendo que a instrução foi para os dois. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Amém? Amados de Deus, esta passagem de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 nos mostra que a humanidade continua tropeçando até hoje. Amém? Ninguém quer admitir que errou ou que lhe falta conhecimento. A humildade está distante do coração das pessoas. E as provas que surgem revelam a sabedoria que cada um possui. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Seja no trabalho ou em casa com os pais e no templo onde é anunciada a palavra de Deus. Falta humildade para apresentar a palavra. Falta humildade dos filhos com os pais. Amém? Falta temor a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, lembre-se desta mensagem de hoje. A obediência é a base mais pura que existe. Amém? E Deus quer vê-la
em nossas vidas. Glórias ao Senhor Jesus. Enquanto a humanidade andar em desobediência, jamais chegará aos pés do Senhor Jesus. Amém? O nosso Senhor Jesus, ele veio, ele mostrou total obediência ao Pai. E tudo o que devemos fazer é seguir os exemplos dele. Aí estaremos honrando e glorificando o nosso Deus maravilhoso. Amém? Aqui nesse capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos a consequência da desobediência. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E também a humanidade ela vem vivendo essa consequência na medida que os filhos desobedecem aos pais. Amém? Ou a pessoa vai arrumar um emprego, o seu primeiro emprego, e o patrão pergunta: o que você sabe fazer? O que você entende sobre esse trabalho? E a pessoa, para obter aquele trabalho e não ficar sem emprego, ele diz: eu sei fazer tudo. Amém? E quando ele começa as provações ali no trabalho, tentando mostrar que sabe tudo, o patrão começa a observar que ele ainda não sabe nada. Então o patrão que é humilde, amém? O patrão que é humilde, ele faz o quê? Começa a colocar esse trabalhador num serviço que é a base de toda a sua empresa. Ele começa a conhecer os conteúdos que a empresa vai aos poucos crescendo para esse funcionário ele se estabelecer e ele provar aquela palavra que ele disse no início: eu sei tudo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Quando esse patrão humilde faz dessa forma, e se o empregado for também humilde, ele vai aceitar aonde o patrão vai colocar ele, e ele vai continuar trabalhando, adquirindo conhecimento de tudo aquilo que ele falou que ele sabia, que ele sabia fazer tudo e não sabia. Agora ele começa a aprender a fazer. E quando ele obtém tudo aquilo que ele disse no início: eu sei fazer tudo, então aí realmente ele vai viver a verdade que ele disse lá no início: eu sei fazer tudo. Amém? Então, quando uma ordem for passada, vamos aprender a ser humildes. Amém? Vamos ser obedientes e vamos mostrar nas provas o que nós sabemos, ou falar diretamente aquilo que nós sabemos, para evitar passar vergonha. Amém? Então, a humildade e a obediência, elas trabalham juntos. Amém? Elas trabalham juntos. E quando a pessoa tem humildade no coração e é uma pessoa obediente, ela vai crescendo na vida, ela vai agradando a Deus na medida que for vivendo a sua vida, um dia após o outro. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela venha te ajudar nesse dia. Amém? Que você venha colocar em prática aquilo que você sabe. E se você não tem conhecimento, comece a buscar conhecimento, para que você possa ser bem-sucedido quando você disser: eu sei fazer. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.